Boa noite, galera. Boa noite. Vamos chegando para a nossa live sobre histórias da Ambima. Vamos lá. Para quem passou de primeira nas certificações Ambima, hoje temos um convidado especial que vai contar as suas histórias aqui comigo, né? Estamos chegando, eu vejo várias pessoas chegando. Enquanto vocês vão chegando aí, eu também vou me organizando aqui, tá certo? Temos novidades, hoje eu quero fazer um convite especial para todos que estão participando. Vocês são meus convidados especiais aí para essa semana, que temos uma semana intensa, cheia de novidades dentro das nossas matérias aí de certificações, tá certo? E as provas ainda continuam suspensas por conta do coronavírus da Ambima, mas logo vai abrir. E quando abrir, você vai ter que estar preparado para poder passar na prova de primeira, hein? Não esqueça disso, porque o mercado não vai parar. Mas, na verdade, vai voltar com mais força, né? Você vai precisar das certificações. E o momento é justamente de estudar, é aproveitar que a gente está com tempo, né? Por mais que a gente tenha aí nossas atividades diárias, mas estamos aí com menos reuniões presenciais, com menos atividades, com menos reuniões sociais, com menos tarefas à noite, né? E aí tem sobrado tempo para estudar, vamos falar sério, né? E, professor, às vezes o pessoal me pede, mas será que vale a pena eu ficar estudando e as provas estão suspensas? Eu vou esquecer o conteúdo, né? Acho que não vale a pena. E eu digo para você que essa é uma oportunidade única de você estudar, porque você está com mais espaço, na verdade, no teu cérebro, na tua mente, você está mais, de certa forma, você tem mais tempo para se preparar e com uma certa tranquilidade maior. Então é o momento de você se preparar. Nós estamos aí com várias turmas online rodando, porque o presencial não tem como, né? E o pessoal está empenhado para estudar. Então você sabe que nessas certificações não tem concorrência, o único concorrente é você mesmo. Então você precisa se motivar, você precisa acreditar em você. Você tem que acertar mais do que 70%. Você não precisa ser o primeiro, nem gabaritar e nem acertar mais que a maioria. Você precisa simplesmente acertar mais do que 70%. Ou 70% já está bom. Tá certo? Essa é a ideia. Então é o momento de estudar. Eu quero dar uma boa noite aí para quem está chegando, né? Felipe, Edson, Luana, Vinícius, Kátia, Bárbara, Jefferson, Jean, Cláudio, Samara, muita gente conosco já. Então, sem mais delongas, olha só, pessoal, eu criei esse quadro chamado Histórias da Ambima, Passei na Ambima, né? E nessas histórias eu tenho convidado pessoas, em especial meus alunos, com quem eu guardo um grande carinho, para que eles contem as suas histórias. E hoje eu vou contar com a participação do Vinícius Barreto, que na verdade está trabalhando aí numa cooperativa de crédito. Ele vai contar aí o que ele faz e como que ele fez para passar nas certificações. O Vinícius já está conosco aí, então eu já vou mandar o convite aí, ele vai entrar e vai contar as histórias dele para nós. E vocês podem também fazer perguntas para o Vinícius ou fazer perguntas para mim sobre como ou por que tirar estas certificações, né? Não tem problema, pessoal, pode ser CPA 10, pode ser CPA 20, pode ser CEA, pode ser Ancor, né? Se você quer ser agente autônomo, seja a certificação que você queira, né? Vamos falar sobre todas elas aqui, tá joia? Então, o convite que eu quero fazer para vocês que já estão chegando aí conosco é que nesta semana, a partir de amanhã, eu estou organizando um workshop que nós chamamos Ambima de Primeira. Então, eu convido você para participar justamente através do Instagram, onde amanhã eu estarei falando para você sobre por que tirar essas certificações. E na quarta-feira eu vou te mostrar um passo a passo de que é possível qualquer pessoa passar nas certificações Ambima e na primeira tentativa. E na quinta-feira nós vamos fazer um resumo dessas duas primeiras
com algumas novidades, trazendo algumas novidades para vocês sobre a continuidade aí do nosso trabalho. Tudo isso 100% online, gratuito para você, como a gente já tem feito, né? Através dessas lives aqui também, mostrando sempre conteúdo de qualidade. Vocês têm acompanhado minhas publicações também. Vem comigo, me sigam aí no Instagram, compartilhem essa live com quem está estudando, porque vocês vão sempre ter acesso a conteúdos atualizados para estarem preparados para a prova, tá certo? E se você vem comigo, eu te acompanho até o final. As pessoas que participarem deste workshop estarão fazendo parte depois de um grupo VIP comigo, onde terão acesso também a um e-book, a um material, sempre tudo muito atualizado, muito contextualizado, de acordo com as provas de certificação da Anbima, tá joia? Então vamos lá, vamos chamar o Vinícius, né? Deixa eu mandar o convite para ele aqui, né, Vinícius? Vinícius já está conosco aí, vamos lá. Não tá dando certo não, hein? Hoje, deixa eu ver o que está acontecendo. Só um pouquinho. Não estou conseguindo convidar o Vinícius aqui através... Um minutinho, mais um pouquinho, vamos lá. Vinícius, eu acho que nós precisamos de uma liberação. Ele está dizendo aqui que você não pode participar, então não pensei nesta possibilidade. Deixa eu ver se tem outra possibilidade. Só um pouquinho de fazer você participar aqui da transmissão. Ele está dizendo que não pode participar. De novo. Aí, só um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo resolver isso de outra forma. Ok, Vinícius fez uma alteração, deixa eu ver então, só um pouquinho pessoal, desculpa aí. Ainda não, Vinícius. Eu não estou conseguindo conectar com o Vinícius aí, então nós vamos continuar sem o Vinícius por enquanto, enquanto alguém nós podemos dar um jeito nessa situação. Deixa eu pedir ajuda aqui. E enquanto isso a gente vai continuando, porque eu tinha preparado para vocês hoje, na verdade, né, essa live justamente com o Vinícius para que a gente pudesse ouvir as histórias dele com relação principalmente ao que o Vinícius fez para passar nessas certificações que ele tem, né? O Vinícius tem certificações aí em várias frentes, né? E eu lembro do Vinícius já na graduação, né, quando ele foi meu aluno, na verdade, e eu vou contar essa história. Deixa eu entrar aqui, porque ele está tentando acessar novamente, só um pouquinho. Obrigado, Jean, pela ajuda. Tem várias pessoas aqui tentando. Ele está com uma mensagem aqui que não deixa. Pode ser isso, pode ser isso.
E o Vinícius era meu aluno, né? Pessoal, quem faz ao vivo acontece, né? Tá sujeito a isso. Hoje aconteceu uma situação nova aqui que eu não estava acostumado, vou ter que lidar com ela, vamos ver o que a gente vai tirar disso aqui, né? Infelizmente, eu estou tentando conectar o Vinícius através do Instagram e o Instagram dele aqui não está aceitando o nosso convidado hoje, tá? Então é isso que está acontecendo, infelizmente, não estou conseguindo. E aí eu estava falando que a história dele deve ser alguma configuração, né, que tem no Instagram dele, na verdade, né? Porque no meu eu já fiz. Pessoal, vamos fazer assim, ó. Vinícius, vamos... Deixa eu ver aqui. Ah, agora deu. Agora deu. Eu acredito que já... Tá? Vinícius, você aceita o convite aí que eu mandei para você, que agora deu certo. Conectando. Deixa eu só inverter a câmera. Vinícius. Boa noite, Cláudio. Boa noite, pessoal. Boa noite, Vinícius. Consegui pelo celular agora. Tá bom, beleza. Eu não sei o que aconteceu, mas eu estava falando para o pessoal. Só diminui o teu volume para não dar o eco. Por favor, Vinícius. Deixa eu... Pode ser? Isso. Pessoal, é assim mesmo, cara. Diminui todo o volume. Continua dando eco, Vinícius. Coloca o fone ou tira o som. Deixa eu pegar um fone aqui. Pega um fone de ouvido, enquanto isso eu vou contando para o pessoal atuar. Exatamente. Então, pessoal, o que estava acontecendo provavelmente uma configuração aí no Insta, né, do Vinícius, mas agora está resolvido e a gente já vai começar a ouvir a história dele, que vale muito a pena. Porque eu lembro quando ele estava na faculdade ainda, conversava comigo sobre certificações e ele falava: Cláudio, vale a pena? É possível eu tirar? Eu não tenho CPA 10, eu posso fazer direto a CPA 20? Então essa foi uma pergunta que o Vinícius me fez. Ele foi um dos caras que me fez essa pergunta, porque tem vários que pedem isso, né? E ele, acho que ele vai lembrar dessa história e ele vai contar para nós daqui a pouquinho, assim que o Vinícius estiver aí com tudo ok. Tá me ouvindo, Vinícius? Tá tudo certo? Tô sim, tô me ouvindo? Tá tudo certo? Tá dando interferência? Sim, tá tudo certo. Agora ficou perfeito. Nós estamos te ouvindo. Você também está me ouvindo. Então, Vinícius, olha, eu quero te dar a boa noite, o bem-vindo. E eu gostaria primeiro, Vinícius, que eu já falei bastante de você, eu queria que você apresentasse, que você falasse onde você trabalha hoje, o que você faz, como que é o teu dia a dia como gerente aí, qual que é a tua função. E muito obrigado por ter aceitado o convite, tá bom? Eu que agradeço o convite, um pouco turbulento para entrar, mas agora tudo certo. Então... Hoje eu trabalho como gerente de relacionamento pessoa jurídica no Cicobi, uma cooperativa aqui em Toledo, da agência do Copagro. E eu vou falar um pouco da certificação, então, né? Eu iniciei como estagiário no Cicobi, isso foi em meados de 2013, enquanto eu ainda estava fazendo a faculdade. Eu passei por setor de cadastro, analista de crédito, né, lá, e eu sempre queria, porque eu já via que eu precisava... sempre com ambição de crescimento ali na cooperativa, né? E como analista de crédito, eu já sentia que ia demorar muito para ter esse crescimento. Eu vivia pedindo para ir para a agência, mas também não fazia nada a mais, né? Para convencer eles de mudar. Então, foi um ano pedindo e tudo. Até que o meu colega de faculdade, o Gustavo, ele já tinha feito CPA 10 com o professor Cláudio. Acho que um ano depois que ele já tinha o CPA 10, ele iria fazer o CPA 20. Aí ele me convenceu, não foi fácil de me convencer, porque eu não queria, eu falava, não, CPA 20 direto não dá, não tinha nenhuma noção do mercado financeiro e nem nada. Aí junto com o Gustavo e o professor Cláudio foram me convencendo daí que
que daria sim para fazer o CPA 20 direto, né? Aí foi Você que eu trabalhava no entrei. mercado financeiro naquela época? Eu trabalhava então no Cicobi como analista de crédito nessa época. Ah, ok. Já trabalhando no mercado financeiro, cargo de analista de crédito, e eu já solicitava para ir para a agência. Então eu vivia pedindo para ir para a agência porque eu via mais oportunidade de crescimento na agência do que lá. Não que lá não tenha um crescimento, mas eu já queria um crescimento mais rápido já naquele momento, então eu já estava pedindo para ir para a agência. Aí foi que eu Legal. fiz, me convenceram e eu fiz o CPA 20 direto. Então, até o professor Cláudio ajudou muito, falou, ó, leia antes bastante do conteúdo, né? Já vem com uma boa leitura e vai dar tudo certo, né? Então eu fiz com o pessoal, alguns fizeram direto CPA 20, outros já tinham CPA 10 naquela turma, com indicações de simulados, com a aula, com assimilação prática também. Ajudou muito. Naquela época lá eu só respirava o CPA 20, né? Todo dia fazendo simulado e estudando e deu certo para passar direto. Isso foi em 2017, mais ou menos, o ano. Eu já tinha uns 3 anos de Cicobi já naquela época. Aí eu passei no CPA 20, no mesmo dia eu já queria falar com a minha supervisora lá no Cicobi na época. Já com ela que eu já estava insistindo já para ir para agência, que eu queria ser gerente de relacionamento, né, de analista para gerente de relacionamento. Daí eu falei do CPA 20, tudo, ela falou, até eles mesmos falavam, não, faz o CPA 10, vai com calma, né, e tudo. Eu já falei, já passei no CPA 20, eu quero ir para agência. Dela, não, a gente vai ver, e foi indo, até que chegou um dia, eu ainda, eles chamam de ansioso, né, eu fui direto nela lá, falei, ó, já tô indo, que eu fui em cada banco, fui nos outros bancos aqui, nas outras cooperativas, montei o currículo, aí eu falei, ó, eu quero trabalhar na agência, então, né, fui indo e avisei ela, falei, ó, só para tu saber, porque geralmente tem familiar que trabalha nos outros bancos também, às vezes você vai acabar ficando sabendo, e eu tô indo eu tinha ido já em cada banco, levar o currículo, falando com o gerente da agência, que eu queria trabalhar na agência. Daí ela passou por uma diretora, a diretora me chamou ainda e falou, ó, se acalma aí que não tem vaga agora, mas a gente já vai dar um jeito, tu vai pra agência sim e fica tranquilo aí, né? Então eu posso continuar Legal. seguindo aí da história. Não, legal, legal. Então, e aí, como é que eu tava gostando da tua história? E daí, o que aconteceu? Aí na maior agência que nós temos em Toledo, aqui na agência do centro, então que seria minha futura gerente na época lá, ela teve uma ideia de montar uma carteira do zero, só atendendo os servidores públicos, municipais, estaduais, para criar um consignado. Que há um tempo já a agência fazia campanhas de consignado e tudo, e não tinha um resultado expressivo. Os gerentes de conta acabavam misturando atendimento normal com consignado, davam um resultado, mas tudo que a gente põe em foco, a gente consegue ter um resultado melhor, né? Então ela montou uma carteira do zero de consignado, e falou, ó, rua e faça Foi uma carteira que eu peguei quase do zero e era 150, 200 mil de liberações semanais naquela época. Era um volume absurdo já, porque foi dado foco e só fazia aquilo, né? Uhum. E aí que eu entro nessa parte. Ela, por conta de ter passado no CPA 20, eu já ela criou um destaque para mim foi a minha porta de entrada para a agência, né? Uhum. E também tem um conhecimento já de investimentos e tudo mais. Eu vejo que se eles tivessem me colocado na agência, no momento que eu queria antes de ter feito o CPA, eu ia entrar, mas eu ia entrar no senso comum ali, não tinha ideia nenhuma do mercado financeiro, nem o básico de índices, CDI e tudo mais, porque não tinha experiência com isso, e também não tinha conhecimento, não tinha estudo sobre isso. Então, ter entrado na agência já com o CPA 20 já criou um destaque já, porque daí eu já conseguia ajudar em algumas situações dos outros gerentes de investimentos e tudo mais. Uhum. Eu já conseguia dar um suporte maior. Outra parte que, às vezes estou falando, não estou seguindo uma cronologia, né? Certo? Mas um destaque que um dos motivos que eu tive uma resistência antes de fazer o CPA 20, na época lá que o Gustavo, meu colega de classe, estava me convencendo para fazer e tudo, eu pensava, mas ali na minha própria cooperativa, naquela época e até hoje ainda
né, hoje eu tenho CEA, mas conta como você tem, abrange o CPA 20 também, são eu e mais 3 ou 4 pessoas de 220 funcionários, mais ou menos, que tem o CPA 20. Então isso me dava um certo medo, né? São poucas pessoas, eu sem noção nenhuma disso, como é que eu vou fazer? Mas é foco, né? Você entra, estuda de forma adequada, com simulados, você respira isso, né? Até terminar a prova e passar. É só prova viva que qualquer um consegue também, porque eu não tinha experiência nisso e também não tinha estudado sobre isso antes, né? Puxa, que legal. Aí eu vou. Aí então um pouco da trajetória, fiz esse CPA 20 em 2017. De 2017 eu assumi essa carteira do consignado, fiquei uns 6 meses, eu fui para pessoa jurídica, daí já, mais ou menos uns 6, 7 meses eu já fui para uma carteira jurídica. Nesse tempo daí eu não estudei mais a parte de mercado financeiro, porque daí eu terminei a faculdade e já fiz uma pós-graduação em gerenciamento de projetos. Aí foi na pós que eu descobri mesmo. Puxa, estou estudando projetos, é um assunto interessante e tudo, mas o que eu gosto mesmo é o mercado financeiro. Eu já sentia isso, né? Eu vou terminar essa pós e depois eu vou aprofundar mais. Então foi que eu terminei foi o tempo de 1 ano e meio que eu terminei a pós. Depois disso eu já engatei com o CEA. Daí até pedi uma opinião para o Cláudio, qual certificação que eu vou agora, né? Eu entrei em contato com o Cláudio e falei, eu quero aprofundar, mas eu não sei para onde que eu vou, né? E daí o Cláudio deu os nortes, né? Primeiro o CEA, depois vem o CFP. Aí foi que eu tirei o CEA depois e tô em outra agência agora, mas estou na carteira jurídica e em estudos para o CFP agora. Puxa, que legal, que legal. Nessas mudanças que você teve de carteira e com as certificações maiores, o que trouxe de ganho para você também na tua atividade? Aumento de salário, ou houve promoções? Como é que foi essa mudança de cargo? Como é que foi essa transição aí, essa transformação? Foi tudo muito rápido nesses últimos 2 anos, 2 anos e pouco que eu estou na agência ali, trouxe a oportunidade de a própria cooperativa investir em outros cursos também, por exemplo, cursos de liderança. Eu e poucos colegas que entramos em curso de liderança pela Franklin Covey, escolas bem renomadas, eles investiram isso então em cursos, e também foi dando oportunidade de cuidar de carteiras maiores, né? Aí, consequentemente, a gente tem uma responsabilidade, uma carteira maior, o salário também vem junto, adequado a isso, né? Mas veio como oportunidade de crescimento ali, mas ter a certificação fez eles confiar em mim, mais responsabilidades com carteiras e consequentemente, também a remuneração. Legal. Você passou na CEA esse ano? Foi em novembro de 2019 que eu passei na CEA. E o que você sentiu de diferença entre a CEA e a CPA 20? É muito diferente, tem muitos conteúdos diferentes, é possível passar na CEA ou é algo assim muito difícil? Não é. Exige foco, disciplina, toda certificação a gente coloca a cabeça para focar naquilo com disciplina e foco, mas não é algo difícil, é algo que exige estudo, você estudando certinho, fazendo simulados certinho, né? Vivenciando aquilo não é algo tão difícil. E o que tem de diferença eu não lembro muito bem o CPA 20 foi em 2017, e eu até comentei antes, eu tô com o CFP agora na cabeça, já há uns 6 meses estudando, mas o que eu lembro é que o CPA 20 não tinha cálculo, exigia bastante conceitos e tudo mais, e no CEA tinha todos esses conceitos aí aplicando o cálculo. Então, essa é a maior diferença que eu lembro. Que o CPA 20 tu pode ir lá fazer sem mesmo ir com a HP, né? Tu tem que saber os conceitos, e o CEA daí é bem aprofundado com cálculos. Ah, muito bom. Legal, legal. Você teve que estudar muito tempo para passar na prova? No CPA 20, pelo que eu me lembro, na época foi o curso intensivo, né? Era um feriado que emendou. Eu fiquei 1 ou 2 semanas antes lendo a apostila. Até lembro que o professor falou, leia, já venha com uma leitura, né, na aula, e depois CPA 20, se não me engano,
já faz uns 3 anos, foram um mês e pouquinho de simulados. Então, todo dia à noite eu estava devorando os simulados. O CEA, deixa eu lembrar, foram uns 3, 4 meses. Mas bem tranquilo, assim, estudando. O CEA já foi online, o CPA 20 foi presencial, uma aula intensiva, né, do fim de semana e um feriado. E o CEA foi online, então foram uns 3, 4 meses estudando e resolvendo simulados também. Facilita bastante, né? Quando você faz a leitura prévia, na verdade, da apostila e do material, você já acaba, quando você vai para um curso, você já acaba entendendo do que vai ser falado, fica mais fácil. E eu vi você falando também que a instituição confiou mais em você quando você fez as certificações. Você sentiu isso e o associado? O associado ficou mais fácil de você falar com o associado sobre investimentos, te deu mais coragem para falar sobre todo tipo de produto? Como é que foi essa transição junto com percepção, junto ao associado? Foi bem bacana que a gente tem, eu tenho isso também de trazer um atendimento um atendimento consultivo, né? Ah, legal. Particularmente, eu vou para esse lado para agregar valor pro associado com um atendimento consultivo mesmo, trazendo confiança dele, né? Acima do que bater qualquer meta ou vender um produto que não está adequado a ele. Então, ter essa base de conhecimento, às vezes até falando de algum produto, algum investimento que ele está com ideia de fazer do que está lá fora da nossa própria cooperativa, né? Ele vê que está conversando com um gerente que entende do assunto, ele sente mais confiança. Até mesmo se ele está com ideia de investir em uma outra opção, tudo, tu conhecer aquilo, ele já vai sentir confiança que alguns cooperados vêm com aquela ideia de, eu ouvi falar de tal investimento, tu gerente de conta na cooperativa, não tem tanta opção de investimento, tu não conhece isso. Aí mostrando a ele que tu tem uma base, tu ganha confiança dele e, consequentemente, com o relacionamento, colhe outros frutos também. Uhum. Você consegue mais facilmente, eu acho que a confiança dele até para você conseguir fazer mais negócios com ele e bater suas metas, eu acredito, né? Com certeza. E de uma forma, um relacionamento saudável ainda, né? Porque ele realmente vai sentir confiança e realmente sabe que vai receber uma indicação ou vai fazer enfim, um investimento, depois um empréstimo com um consultor ali na frente dele, né? Não só um gerente. Porque senão a gente até a gente observa muito, e esse é um tópico dentro do Código de Defesa do Consumidor e cai nas provas da Ambima também sobre a venda casada, né? Que as pessoas reclamam às vezes que os gerentes ficam tentando vender produtos na base da força, né? E às vezes tem gente que nem quer mais receber uma ligação de um gerente do banco, ou porque ou é para cobrar ou é para vender, né? Então, esse tipo de profissional não é esse tipo de profissional que os certificados Ambima, que a Ambima, na verdade, defende e que nós queremos formar, né? Nós queremos formar justamente profissionais com esse perfil que você falou, que são um perfil consultivo, pessoas que estão ao lado dos clientes e dos associados, porque a tendência é esse tipo de relacionamento ser mais duradouro e dar mais resultados para os dois lados. Essa é a ideia. Também eu vi entrando aqui na live o Rodrigo, né, que é agente autônomo de investimentos, que também é uma exigência da Ancor no Brasil, né, é um profissional que já existe há muito tempo no mercado financeiro. Nos Estados Unidos é mais comum, aqui no Brasil não. Você também me perguntava uma vez sobre essa atividade, né, Vinícius? E a gente percebe que também tem muitas questões parecidas com as que caem nas provas do CEA, da CPA 20, principalmente, mas a Ancor, às vezes a pessoa me pergunta, Cláudio, Ancor ou CEA, o que eu faço? Né? Que nem você também estava com essa dúvida, só para esclarecer, né? A CEA é para quem trabalha em instituições financeiras, então que quer assumir postos maiores. E a Ancor é para quem quer trabalhar como agente autônomo de investimentos através de uma corretora, sendo também um profissional que orienta os seus clientes, né, os investidores, de forma consultiva. Essa é a principal diferença, né? Mas também precisa estudar muito e precisa
quais são tuas ambições aí? O que que você já conquistou e o que que você espera conquistar ainda a partir de agora com essa CEA aí na tua carreira? É uma travadinha na internet do Vinícius, já vamos voltar aí. Mas o Vinícius está contando para nós aí. Voltou, né, Vinícius? Deu uma travadinha na internet. Voltou, Isso acontece. Manda bala. voltou. Tu tinha perguntado das próximas ambições, eu peguei um pouquinho Isso. e Não, eu vou cortou. falar de novo. Não, o que que você espera aí, agora que você tem a CEA, o que que você espera daqui para frente, né? Que transformação que você espera na tua carreira e qual que são os teus próximos passos dentro do mercado financeiro, né? Que você gosta tanto, como você falou. Eu finalizei, então veio o resultado em novembro para dezembro de 2019 do CE, e eu logo em dezembro para janeiro eu já comprei o curso do CFP, que é pela Planejar, né? Que é uma certificação internacional de planejador financeiro, daí que aborda além de investimentos, ela aborda gestão de riscos, planejamento fiscal, planejamento sucessório. Ele pega o que eu estudei no CE, é um galho só da árvore, né? E aprofunda para planejamento financeiro. Então agora eu estou em estudos já para o CFP. E o que eu pretendo, né? E já estou seguindo para a área para trabalhar direto com investimentos, com planejamento financeiro, né? Porque o planejamento financeiro, desde baixa até altíssima renda, tem para agregar, tem o que somar com as pessoas e com os cooperados. E o que o CE já me trouxe, por exemplo, hoje eu já estava fazendo um treinamento com o pessoal na nossa agência, né? Até na sexta-feira tem uma live que vai ser com todas as pessoas da cooperativa ali, né? Desde os gestores, todo mundo, a gente tem uma live que é feita com todo mundo. Aí eu já vou abordar um pouco mais sobre planejamento fiscal, planejamento sucessório na Previdência. Então, resumindo, né, com o CE e com o que eu estou entrando no CFP, eu já estou ganhando espaço nessa área financeira que ainda não estava tão explorada na nossa cooperativa, né, no Cicobi. Uhum. E o que eu Muito espero bacana. agora é passar. Uhum. Pode Até falar. dezembro vem a prova do CFP, aí vamos seguindo essa parte do atendimento, planejamento financeiro mesmo, né? Tem uma abordagem completa ali. Que legal, ou seja, essas certificações todas estão te abrindo portas dentro da instituição para que você possa, né, expor aí, ajudar os teus colegas e também você está sendo mais valorizado. E como que a tua instituição vê essas certificações numa contratação ou até numa promoção, certificação, seja desde a CPA 10 até as outras? Uhum. As outras, hoje eles não têm uma exigência, igual, por exemplo, que eu conheço no Itaú, eles já contratam direto com CPA 10, né? Algumas outras cooperativas, instituições, eu vejo que já tem como exigência, né? Ali na nossa cooperativa ainda está, como que fala, está um mato para ser explorado, né? Eles não têm uma obrigação, não exigem isso, porém quem está fazendo tá se diferenciando, né? Igual eu falei antes, são 4, 5 gerentes que têm o CPA 20, o CE só tem eu até o momento ali, mas pelo fato quando eu tirei o CPA 20, já teve várias outras pessoas que se motivaram a tirar também, né? Alguns procuraram, fizeram o CPA 10 e tudo mais. Agora que eu tirei o CEA também, eu vi que eu já consegui contagiar outras pessoas para entrar nesse ramo mesmo. Eles já têm um entendimento não só. Porque o que a certificação traz? Não é só para o trabalho, né? Não é uma promoção imediata, mas eles vão ver que podem colocar mais responsabilidades, consequentemente maior remuneração e também conhecimento para a vida, né? Tu investe melhor, você vai ter um conhecimento do mercado, ver outras oportunidades também. Então, esse é um dos aspectos bacanas que trouxe essas certificações e que faz vontade de sempre não parar, né? A gente faz CPA 20 e já está pensando no CE. Fiz o CE, agora já estou pensando no CFP. Depois tem que ver ainda o que eu vou inventar. Ninguém segura mais esse menino. Isso é legal. Você me parece, falando em menino, você me parece muito jovem, né? Eu não sei quantos anos você tem, não sei se você quer falar isso, mas
mesmo sendo tão jovem, e falando muito do mercado financeiro que você fala que gosta de trabalhar, em termos de realização profissional, com essa, mesmo você sendo tão jovem, o que você já conquistou e o que você fala para quem quer entrar no mercado financeiro? Vamos dizer assim, a pessoa, porque às vezes os meus alunos na faculdade ou até na pós-graduação, muitos vêm me pedir como faz para entrar, para trabalhar no mercado financeiro. E tem muita gente com vontade de trabalhar no mercado financeiro. E às vezes a pessoa, que nem você falou, nunca trabalhou e não entende nada do mercado financeiro. Isso não é um empecilho, você mesmo já falou, isso não é um empecilho para entrar, né? Aliás, eu digo que é mais fácil entrar no mercado financeiro do que passar, às vezes, num concurso público, por exemplo, né? E com salários, às vezes, equivalentes ou até melhores. O que você já conquistou no mercado financeiro e o que você recomenda as pessoas entrarem no mercado financeiro? Com certeza, é um mercado que traz muita oportunidade, né? O cenário tá mudando e quem está no mercado financeiro, hoje a gente vê quantas agências que estão fechando, né? E tem algumas outras que estão indo na contramão disso, né? E quem está ficando é quem está se especializando. Então, se é para trabalhar, por exemplo, vamos se manter no mercado financeiro, é necessário se especializar. E qual que é o caminho para isso? É ter a certificação, né? Eu vivo incomodando quem trabalha comigo na agência, outros colegas, para não tem CPA 10 ainda, já tinha que ter para ontem, né? Quem tem CPA 10 tem que já ter o CPA 20. Então, eu particularmente gosto muito de trabalhar no mercado financeiro, não só, muita gente fala, você é especialista em investimento só, né? Não limitado só a investimento. Como eu falei, planejamento financeiro, atender um cooperado e realmente, será que esse empréstimo que tu vai pegar, o retorno dele, será que vale a pena? Vai pegar mesmo? Igual eu falei antes já, né, repetindo, ser um consultor do cooperado. Então, trazer essa consultoria para o cooperado, agregar valor, isso vale muito para mim, dá uma satisfação muito grande e, consequentemente, sinto mais realizado, né? A questão de campanhas também, algumas campanhas, uma parceira nossa do Cicobi, das cooperativas, eu já ganhei segundo lugar no oeste do Paraná também, algumas campanhas internas. Hoje hoje eu sinto mais realizado, vendo que eu consigo ajudar o pessoal da minha equipe, não só ficar lá no placar entre os ganhadores das campanhas, né? Eu fico mais feliz em ter ensinado a minha assistente lá, ela ter feito uma venda bem feita, receber um elogio do cooperado, né? E ela ganhar uma campanha do que tá o meu nome lá, né? Igual hoje eu fiz um treinamento de previdência pro pessoal lá, mostrando o benefício fiscal deles, ó, o benefício fiscal que a previdência traz, mostrando em detalhes, né? Para fazer uma venda bem feita. A parte que eles dão, a parte de ver eles lá aprendendo, sabendo como que acontece, né? Trabalhando todo aquele tempo, sem saber como que fazer uma venda bem detalhada na parte de planejamento fiscal, dedução da previdência e tudo mais. Isso traz mais satisfação do que estar lá num pódio de venda, né? Só como vendedor de destaque. Mas isso são as fases que a gente vai passando, né? Enquanto eu fui atingindo as maiores certificações, eu estava direto nas campanhas e tudo mais, focando. Hoje também foco, mas muito mais para um atendimento consultivo e ajudando a minha equipe. Bacana. E a questão da idade lá que eu não respondi, não tem problema nenhum, 25 anos. Olha só, bacana. E hoje, na verdade, você já está aí como gerente de carteira, né, de PJ, e já passou pela PF, como você falou, já trabalhou como analista de crédito, e daqui a pouco o próximo passo é você se tornar um gerente de uma unidade da tua instituição, ou, né, ou assumir cargos maiores ainda, talvez uma diretoria, alguma coisa assim, porque o teu conhecimento é que vai te projetar. Quanto mais você sabe, provavelmente, com certeza, mais você vai valer no mercado, mais você vai ser valorizado pelo mercado.
E essas pessoas que você falou, os teus colegas, os colaboradores que você treina, as lives que você participa aí na tua instituição, né? Elas entendem essa necessidade, porque uma, é, uma certa vez eu fui dar um treinamento numa cooperativa de crédito outras cidades aí do Paraná, e o pessoal comentava comigo da diretoria, falava, Cláudio, a gente não quer só que eles passem na prova, a gente quer que eles aprendam. O pessoal que você está aí conversando e falando, que nem você falava sobre PGBL, VGBL, planejamento sucessório, previdência, é um assunto um pouco mais melindroso para tratar aí tanto com os funcionários como com os clientes, né? O pessoal, os colaboradores, os teus colegas, eles entendem essa importância de estudar e de procurar o conhecimento para que possam prestar isso para atingir, vamos dizer assim, o teu nível ou não? Com certeza. Eles sabem da importância, né? Eu estou reforçando cada vez mais, né? Não tem como, porque a gente acaba puxando e cutucando e tudo mais, mas como que fala, eles buscam conhecimento, sempre buscaram, mas a gente está mostrando agora que com essas certificações, a parte financeira, né? Mostrando quanto está importante para que além de todos os outros estudos, eles puxem para esse lado, né? Não, como que eu vou dizer, puxar, deixa eu ver a melhor forma, mostrar que é importante, por mais que vai abordar assuntos lá do mercado financeiro, Banco Central, um exemplo, né? Ah, mas isso não tem nada a ver com a nossa rotina. Mostrar que tem sim, entender o índice do IPCA, o CDI, fazer uma interpretação básica do mercado, né? Então, antes estudavam bastante tudo, só que a gente está trazendo a importância da interpretação, né? Do conhecimento que isso traz, aplicando na nossa rotina ali. Mesmo a gente não tendo um portfólio enorme de investimentos, mas para aplicar na nossa própria rotina ali da agência, né? Ah, legal. Porque às vezes a pessoa está estudando, a pessoa fala assim, ah, mas eu não vou tirar essa certificação porque muita coisa que eu estudo não se aplica. Na verdade, se aplica muito, né? É só uma questão de você querer, né? Se aplica muito. Um exemplo próprio agora que está saindo muito a linha do BNDES, agora que o governo anuncia e tudo mais, o próprio entendimento que quando a gente faz uma simulação para o cooperado, né, a taxa que o BNDES expõe lá é composta pelo IPCA. Aí muitas vezes nem todo mundo entende né, o que é composto do IPCA, se ele altera ou não, o básico do básico, né? Que isso que numa própria certificação aprende e já se aplica para o rotineiro, né? E quem já sabe disso já sai na frente, né? Não, Sim, já simula, já tem na... já pode esclarecer o associado, que até às vezes o associado mesmo já sabe disso e ele só vem conversar com você para confirmar entendimento, né? Exatamente. Eu, por exemplo, antes de ter o CPA 20, eu não tinha nem ideia mas sabia bem o básico do CDI, Selic só, e não entendia os outros índices e tudo mais, né? E isso praticamente, eu acredito que os bancos, as cooperativas tinham que ter como uma validação, né? Para trabalhar na agência, ter no mínimo o CPA 10, ou em tanto tempo já precisa ter, né? Eu acredito que deveria ser uma condição, né, para todos. Ainda não é, mas pelo que eu tenho percebido, já tem se tornado assim uma condição assim de diferenciação, sim, como tu falou, né? Esses dias eu fiz uma outra live com uma gerente de outra instituição e ela falava que se ela tem dois currículos e os dois são equivalentes, o diferencial vai ser ter no mínimo a CPA 10. Aí ela escolhe aquele que tem a certificação. E nessa linha que você estava falando do entendimento do assunto, né? É interessante saber sobre amortização, os sistemas de amortização, por exemplo, tabela price também, né? Você falava do índice, né? IPCA, IGPM, saber o que é um CDI, né? Saber calcular. Depois tem os sistemas de amortização constante, a tabela do sistema americano e a tabela do sistema SAC, né? Porque isso dá diferença. Às vezes o associado vem para, por exemplo, fazer um financiamento e dá diferença no valor tanto do cálculo dos juros, da parcela, né,
E também, se for simular uma liquidação antecipada, provavelmente, ou tiver ou não carência, isso tudo muda a situação, né? E agora, principalmente nessa pandemia que a gente está passando, a gente está vendo situações assim, porque vocês até estão oferecendo linhas de crédito, você até citou a Garante Oeste, né? Vocês estão oferecendo linhas de crédito com carência, num sistema, no outro sistema, parcela fixa ou parcela composta por um indicador. E qual que é a influência desse indexador na nossa parcela, né? Porque hoje está tudo, né? Nós estamos com a inflação baixa, ou seja, o IPCA baixo, o IGPM baixo, taxa Selic baixa. Mas se você fizer um financiamento que seja para 5 anos, nós vamos jogar 10 anos, né? Mas 5 anos já é um prazo assim, de médio para mais, né? Como é que vai estar a economia daqui a 5 anos, né, Vinícius? Será que vai estar Uhum. do mesmo jeito? Ou vai subir, essas taxas vão ser maiores ou menores? O dólar vai estar 5, vai estar 6, vai estar 7, vai estar 8 daqui a 5 anos. Porque isso vai impactar no teu negócio, né? E isso cabe a um gerente financeiro conhecer e orientar, né? Um consultor de verdade e orientar. Vinícius, e o que mais você poderia falar aí sobre o teu trabalho, sobre as certificações? Igual eu falei, a gente sempre tem que buscar mais, né? Não, não confortar com a atual situação que nós estamos, sempre buscar mais. Se estou numa certificação, eu vou buscar fazer a outra maior, eu encarar desafios novos também, né? A gente, se estou com uma carteira, um determinado valor, por que não propor para aumentar ela, assumir uma outra carteira maior? Aí, consequentemente, a gente precisa demonstrar que tem base para isso, né? Então, aí que a gente busca certificação, busca conhecimento, de uma forma geral aí, essa é a mensagem, né? A gente sempre com disciplina e sempre foco para seguir adiante, ir para o próximo passo, a próxima certificação. Legal. Com todos que eu falo, o pessoal fala muito em disciplina, foco. Que dica, para ser mais específico, que dica que você daria, assim, resumindo, para nós já ir para o final, que dica que você daria para quem está estudando aí para CPA 20 ou para CE ou para CPA 10? Que dicas que você daria? Tanto dicas de conteúdo, de como estudar, ou também de foco e disciplina? O primeiro de tudo, planejamento, né? Separar tantas. Naquela semana eu vou estudar tantas horas por dia nessa semana, não deixar passar, né? Não, hoje eu não estudei, amanhã eu vou recuperar. Cada dia faz a diferença, né? E ter foco total, simulados, exercícios, a aula é muito importante, dar a base, mas é nos exercícios que a gente fixa mesmo, ver o exemplo real ali no exercício e aí que assimila bem o conteúdo. Eu, pelo menos, funcionei assim nas certificações, né? A aula deu a base, mas foi com Base. muito simulado, muitas questões que o conteúdo vai... E não é só aquilo que muitas pessoas falam, vamos fazer o simulado que as questões vão ser parecidas, praticamente decoro. Isso não... Lógico, tu vai bater a questão ali, tanto fazer simulado, tu vai lembrar, mas o principal, ter o entendimento da resolução daquele exercício, como chegar lá, né? A prova, muitas vezes, cai conteúdos parecidos, mas praticando e praticando, tu vai assimilar o como resolver. Seja no CPA 20, que é mais conceitual, né? Ou seja no CEA, no CFP, que já entra muito mais contas. Uhum, beleza, muito bem. Então tá bom, Vinícius. É isso aí, cara. Você conseguiu sintetizar aqui conosco muita coisa que eu tenho falado nos meus cursos, né? Sobre foco, sobre disciplina e sobre planejamento para os estudos. Lembrando que na prova, tudo que o Vinícius, muita coisa que você comentou, cai nas provas, né, de certificação. E é muito importante. E a gente nos cursos aborda tudo isso sempre quando fazemos aí indicadores, falando de derivativos, falando de sistema financeiro nacional. Então, todos esses assuntos, análise de performance e gestão de risco. Na CE a gente tem falado aí sobre fronteira eficiente, sobre
assuntos pertinentes ao nosso dia a dia. Eu quero aproveitar, Vinícius, antes de você dar o teu tchau aí, vamos dizer assim, para a galera, porque nós temos várias pessoas ainda nos acompanhando aqui. Muito obrigado a todos. Eu queria só fazer o convite novamente para, a partir de amanhã, fazer parte do nosso workshop Ambima de Primeira. É uma jornada que eu vou fazer terça, quarta e quinta, onde eu vou estar passando para vocês um passo a passo de como você conseguir tirar estas certificações Ambima, e também eu vou colocar aqui os motivos ou os benefícios de você ter uma certificação. Muita coisa tem a ver também com o que o Vinícius trouxe para nós aqui. A partir de amanhã você tem acesso pelo Instagram, compartilhe com seus colegas, claudio.professor, que você vai ter aí esse acesso à nossa live amanhã no Instagram, beleza? E aí eu converso, tá aqui, ó, um banner aqui ó, com vocês, compartilhar um pouquinho esse banner, né, que tem sobre o nosso workshop, tá certo? Sempre às 20 horas e 7 minutos. Né? Nesse workshop, então, eu vou tirar dúvidas, eu vou dar dicas, eu vou estar ajudando você que está estudando aí para a certificação, que já está me acompanhando, para que você possa cada vez mais entender o que são essas certificações e como essas certificações podem te ajudar a transformar a sua carreira e a sua vida, por que não, né? O horário vai ser às 20 horas e 7 minutos, tá joia? É um horário específico para você colocar na tua agenda e não esquecer, joia? 20 horas e 7 minutos. Estaremos juntos, então, amanhã novamente. Para encerrar, Vinícius, eu quero te agradecer, primeiramente, por você ter concordado. Eu sei que acho que é mais fácil, muitas vezes, você fazer a tua atividade e também vender produtos e acho que ensinar os teus colegas do que participar de uma live, né? Às vezes fazer esse negócio de live aí, né? Que tem bastante agora, às vezes é mais difícil, mas você mandou muito bem, eu te agradeço, você contribuiu muito com a nossa live e eu quero que você deixe o teu tchau aí, o teu muito obrigado, fica à vontade para falar o que você quiser. Eu que agradeço a oportunidade, é um imenso prazer aí poder contribuir, ajudar e também se inspirar as pessoas aí para seguir esse caminho aí de certificações financeiras, né? Então, contem comigo aí, o professor, quem tiver interesse em conversar mais, tirar dúvida, falar mais sobre o assunto, eu fico à disposição. Eu só tenho a agradecer aí. Tá bom. Obrigado, Vinícius. Sucesso no CFP, uma certificação internacional. Parabéns pela tua atitude de buscar essa certificação. Te desejo muito sucesso na tua atividade aí. E obrigado a todos que participaram conosco aqui também, tá certo? Vamos ver se tem alguma pergunta. Não tem? Senão, a gente fica esperando vocês, então, para a live de amanhã, às 20 horas e 7 minutos, onde eu estarei aí tirando dúvidas e dando dicas, né, Vinícius, para que as pessoas possam passar de primeira na certificação, porque sempre me pedem, Cláudio, qual a dica para passar na prova? Então, amanhã nós vamos falar muito sobre a dica para passar na prova, por que você tem que fazer essa certificação, no que essa certificação vai te ajudar, para que serve essa certificação, porque toda hora a gente está falando aí de certificação Ambima, e o pessoal olha, o pessoal me chama, hoje várias pessoas me chamaram no privado, né? A pessoa perdeu o emprego e está vendo como oportunidade trabalhar no mercado financeiro, mas não entende nada do mercado financeiro. Então, me pediu, Cláudio, por onde eu começo? Né? Então, a gente fica dando muita dica nesse sentido também, né? Dica de carreira. Ou a pessoa se aposentou no mercado financeiro e quer voltar para trabalhar no banco ou para trabalhar no mercado financeiro. Então, ela precisa retomar, precisa estar estudando. Nesse sentido, eu vou estar posicionando vocês e também falando sobre o que é essa prova, o que cai nessa prova, como você pode se preparar melhor para passar na prova, que tem muita gente que faz a prova uma vez, duas vezes, três vezes e não passa. E tem gente que faz a prova às vezes e fica por uma questão, porque você tem que acertar no mínimo 70%. Então, na CPA 10, por exemplo, são 35 questões, né? Tem gente que acerta 34 e não passa. Então, isso também acontece.
E por isso que é preciso fazer o que o Vinícius falou, né, Vinícius? Ter foco, ter disciplina, né? Mas o que é ter foco? Né? Foco é uma palavra, né? O que é ter disciplina? Então amanhã eu vou falar sobre isso, né? Porque eu falar para você ter foco e ter disciplina, às vezes soa meio, puxa, mas o que é isso, né? O que você fez para ter foco, né? E o que você fez para ter disciplina? Quantas horas tem que dedicar? Então eu vou te mostrar numa tabela que eu criei no Excel, Vinícius, chamada plano de aprovação. Você coloca lá os conteúdos que você tem que estudar todos os dias, né? E aí você já vai mentalizando que você tem que estudar. Outra coisa que também eu vou falar essa semana, e são duas perguntas que o pessoal me faz direto. Como lembrar dos conteúdos? Que é aquilo que eu comecei falando, né? Principalmente agora. Estamos estudando aí, mas será que vai reabrir em agosto? Será que vai abrir em dezembro essas provas? Quando que vai reabrir, né? Daqui a pouco reabre. Então, como fazer para lembrar? Para lembrar do conteúdo, para você não esquecer. Então, vamos falar também sobre isso. E outra pergunta é sobre o tempo. Quanto? Eu não tenho tempo, eu tenho cachorrinho, eu tenho papagaio, eu sou casado, né? Então eu tenho filhos. Como é que eu faço para arrumar tempo? Então vamos falar sobre isso essa semana, tá? E sobre conteúdo, muito sobre conteúdo e sobre dicas. Beleza, pessoal? Show de bola. Obrigado, Josi. Obrigado, Paulo. Danilo, obrigado. Claudião, obrigado. Ian, Edio, Bianca, muita gente. Daiane, Evandro, Sérgio, Rafael, Luiz, Paulinha. Tudo bem? Fala, Juliano. Fala, Sol. Beleza? Rúbia, Ellen, Mari, Evandro, Juliano. Muita Fernando. Quem mais? John, Marcos, um abraço a todos. Fala JP também já tem a Sé, Rodrigão, Angélica, Edson, Camila, todo mundo conosco aí, muita gente, obrigado mesmo. E eu espero ter ajudado, contribuído. Vinícius, obrigado, cara. Obrigado pela oportunidade. E precisando, contem comigo aí. Um grande abraço e até amanhã, às 8h07 da noite, no Instagram, claudio.professor. Abraço a todos. Boa noite.